Oi, pessoal aí do Direito Mastigado. Oi, todo mundo que está chegando por aqui agora. Hoje é o nosso dia de mais uma live muito top que a gente vai fazer. Nós vamos conversar com a doutora Raquel Castro. Oi, doutora Valéria. Boa noite, tudo bem? Vamos chegando aqui. Oi, Solange, minha querida. Boa noite, tudo bem? Leite Pereira Castro. Doutora Raquel já tá por aqui. Que legal. Deixa eu pegar aqui, doutora. Boa noite, Solange. Que saudade de você, viu? Muita saudade mesmo. Não vejo a hora da gente partir aí para um curso presencial para a gente se abraçar, né? Nossa, eu tô com muita saudade da gente almoçar no shopping. Aura Brockman. Tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já dei um aceite aqui para a doutora Raquel, mas acho que ainda não deu certo. Oi, doutora Márcia. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Silvia, minha amiga. Tudo bem? Boa noite. A Raquel tá aqui. Vamos ver. Entrar ao vivo com a Raquel. Vamos ver se não dá problema hoje. Ai, meu Deus. Já deu problema outro dia, né? Ai, que bom. Oi, Jana. Tudo bem, minha linda? Oi, doutora. Oi, tudo bem? Tudo muito bem. Você melhor agora com a sua presença aqui. Que legal. Seja muito Joia. bem-vinda, doutora Obrigada, eu tava Raquel. brigando aqui com o Instagram que eu não conseguia entrar, mas deu tudo certo. Ainda bem, menina, porque há uns 15 dias atrás eu fui fazer uma live com a doutora Viviane lá de Munhoz. A gente ia falar sobre o segurado especial. Menina, não deu certo. Ficamos aqui mais de 30 minutos e não deu certo. A doutora Jana... Você conhece a doutora Jana, da SMAF? Não, da SMAF não. Jana é uma amiga maravilhosa, queridíssima da SMAF. Eu, Tive eu o até prazer de... iniciei e já concluí também um curso sobre, um cursinho rápido sobre a previdência do servidor público na SMAF. A SMAF é sensacional, né? Sensacional, né? Professor Savares, professor É. Érico, toda a equipe de professores lá, eles são maravilhosos. Doutora Raquel, Isso. primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, viu? Eu te agradeço aqui em nome do Direito Mastigado Ponto Oficial. E eu quero já passar a palavra para você se apresentar, por favor. Tá. Eu tô brigando aqui com essa luzinha que inventaram. Eu vou deixar desligada, que eu acho melhor que ela tá me incomodando. Então, meu nome é Raquel Castro, eu trabalho no escritório Leite Pereira e Castro, né? Juntamente com a doutora Tatiana Pereira e com a doutora Nara Leite. Eu sou formada faz 12 anos pela PUC de Porto Alegre e pós-graduada em Direito Previdenciário e Trabalhista pela Uniriter também de Porto Alegre. Mas, hoje, eu moro em Alegrete, fronteira do Rio Grande do Sul. A gente fica bem perto do que a gente chama de três divisas, que é a divisa entre Uruguai e Argentina, né? Olha que legal. E eu vim para cá porque a doutora Ana Leite, além de dona do escritório, é minha irmã. Ela trabalhava como assessora jurídica na FETAG e teve uma oportunidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui. Já tinha o marido dela, que ainda não era marido na época, mas que morava aqui, aí ela veio. Aí depois vim eu, e agora veio a mãe. Então, ela tá puxando todo mundo, né? E aí, Que bacana, a família e inteira. nós somos do setor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete e atendemos alguns sindicatos da região ao entorno também, né? Nossa, que bacana. Então, essa experiência na área rural aí vocês têm assim de monte. Outro dia eu ainda recebi uma aposentadoria de um urbano, só urbano, porque normalmente tem uma coisinha de rural misturada, né? Só urbano. Eu fiquei, gente, eu não me lembro da última aposentadoria que eu fiz que fosse só urbano, né? Aqui é muito difícil, né? Mas como nós temos clientes de outras
cidades, inclusive até de outros estados, acaba que aparece, né? Ah, que bacana, né? Bom, Raquel, Hum. mas sem demais, né, delongas aqui, já vamos começar no nosso tema aqui, porque a gente vai conversando, o tempo passa tão rápido e às vezes não dá nem tempo de falar tudo. Me fala É uma coisa, verdade. o que que é a aposentadoria híbrida? Fala um pouquinho dessa questão da aposentadoria híbrida por tempo de contribuição, por idade, fala um pouquinho para nós. Tá, então eles criaram as duas modalidades, né? A por tempo de contribuição e a por idade. A aposentadoria híbrida, ela surgiu em 2008 numa lei que eu acho ela ambígua, né? Ela tanto favoreceu quanto prejudicou o rural. Ela favoreceu ao criar essa possibilidade, essa aposentadoria que mistura o tempo de urbano e de rural, né? Mas ela também impôs a limitação do tamanho do campo, né? Em 4 módulos fiscais, né? Isso veio na mesma lei. No início, o INSS entendia que a última atividade tinha que ser como de trabalhador rural, e foi julgado o tema 1007, que determinou, enfim, decidiu que não só pode se usar o tempo remoto, que é uma coisa que, por exemplo, na aposentadoria por idade rural não se pode usar, né? Como Uhum, permitiu que a última atividade não obrigatoriamente tinha que ser a de rural, né? Já a ótimo. aposentadoria por tempo de contribuição híbrida, por sua vez, ela aceita o tempo de rural sem contribuição, que seria o segurado especial anterior a 91, né? Mas posterior a Uhum. 91 ela já exige a contribuição, né? Mas eu considerei que a aposentadoria por tempo de contribuição híbrida, eu considerei que se manteve muito parecida com a aposentadoria por tempo de contribuição. A Uhum, salvação de muita gente foi a puridade híbrida, que o único uhum, requisito que não é tão benéfico é a idade, que é a da urbana, né? exato, exatamente. É, Uma é, coisa boa, Raquel, essa questão da híbrida por tempo de contribuição, é que às vezes a pessoa chega no escritório, falta ali 2 anos para se aposentar, a pessoa já está ali cansada, tá? Aí quando a gente vai fazer o planejamento previdenciário, ali vê que ela tem aquele período de rural, que trabalhou lá com o pai, na época de solteiro, e por alguma sorte tem ali os documentos do pai, né? Como o segurado especial é. em regime de economia familiar. Então, isso acabou ajudando muito nessa questão da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Ajudou bastante. É que, na verdade, isso não era proibido, né? Isso já era permitido, eles só incluíram assim no texto da lei, né? Porque na Uhum, prática a gente já fazia essa miscelânea, né? Só a diferença, claro, a aposentadoria por idade híbrida, um cuidado que é muito interessante tomar é em relação ao salário dela, né? Que quando encaminhado para o INSS, nem sempre eles calculam pela média. Por quê? uhum, Porque o tempo de segurado especial é salário mínimo, mas o uhum, tempo, seja de urbano ou de trabalhador assalariado, ele é média salarial. uhum, Inclusive, um tipo de revisão que nós mais atendemos no nosso escritório é a revisão da aposentadoria por idade rural, que não tem nem cálculo na carta de concessão, né? Ela entra uhum, direto pelo salário mínimo. E o assalariado rural, aqui na nossa região, o nosso sindicato ele é extremamente forte em relação ao rural. As nossas convenções são as com melhor acréscimo salarial, e o salário do nosso rural, a base é acima do mínimo, uhum. né? Então tem que se atentar que é possível se pedir a média salarial, que o INSS nem sempre dá. E às vezes É, nem os juízes.
É uma dica de ouro essa que você está falando aí, que você está trazendo aqui para essa live, porque é o que você está falando. A pessoa tem lá o tempo de urbano, aí tem o tempo de rural, que é a aposentadoria por idade híbrida, né? Híbrida. Na hora de fazer o cálculo, o INSS erra ali e joga só o salário mínimo quando ele tinha contribuições acima do salário, né? Então, tem que prestar atenção exatamente nisso. Sim, Doutora Raquel, eu vi que ela disse ali que antes de 2008 não era possível se incluir o tempo de rural, só o exclusivamente rural, né? Uhum. A professora, ele tinha que ser né, trabalhador rural exclusivamente. Exclusivamente rural, Tá correto. Tá extremamente Exatamente. correto. É isso mesmo. E aí a híbrida, o que ela nos trouxe? Essa possibilidade não só do segurado especial, como também o trabalhador rural de carteira assinada. Aqui a gente teve uma época que, se não tivesse contribuição no INSS, não, eles exigiam provas. Como, meu Deus, fazer as provas, né, do trabalho numa região assim tão... a região aqui é realmente muito rural e acaba que no meio rural nem sempre se tem ficha de empregado, quase ninguém guarda contra-cheque, né? O depósito do FGTS não faz prova do exercício da atividade rural, né? E normalmente quando não tem depósito de previdência também. Então, olha, foi ultimamente a legislação piorou, mas ajudou também em vários setores. E aí agora eu tô falando, na verdade, da súmula 75 da TNU, né? Que diz que estando anotado em carteira serve. O único problema dessa súmula é que ela é relativa, né? A prova é uma prova relativa, não absoluta, né? Não absoluta. Não absoluta. Raquel, mas me fala uma coisa, quem tem direito a essa aposentadoria híbrida? Fala das duas. Eu queria tratar um pouco dessa questão. É bem importante ressaltar. A lei, né, se a gente seguir a lei fria, ela determina que a aplicação da idade já é a da reforma. Para a mulher, no caso, né? A de 62 anos. A prática está nos mostrando que não. Que pode se usar, que está se usando também a progressão da idade da urbana. Né? Eu estava justamente hoje analisando uma jurisprudência que tratava desse tema. O INSS alegava que, por lei, era aplicação direta dos 62 anos, não tinha sido previsto essa progressão de 6 em 6 meses, mas foi determinada em sentença a implementação do benefício, não é nem em sentença, é em recurso, já é sede de recurso. Foi mantida a sentença que determinou a implementação do benefício para uma senhora de 61 anos, que quando ela ingressou com o pedido da híbrida, ela tinha 61, né? Quem tem direito à híbrida? Homens de 65 anos, mulheres, hoje 61,5, a partir do ano que vem 62, que tenham tempo de rural e de urbano, independente de quanto tempo é esse de rural ou de urbano, independente de qual é o último vínculo, se é rural ou urbano. Uma questão que eu acho importante ressaltar, diz também que não é necessária a qualidade de segurado no momento do requerimento. Já tivemos vários indeferimentos pela falta da qualidade de segurado no momento do requerimento. Então, nós sempre procuramos trazer de volta, se for o caso, a qualidade de segurado para requerer a aposentadoria híbrida, e isso nos trouxe um maior número de deferimentos, né, na via administrativa, porque o cliente, quem quer os atrasados somos nós, né?
O Uhum. cliente, ele quer parar, ele quer se aposentar, ele quer definitivamente a aposentadoria dele, né? E, Exatamente. e aí, um tema que nós quase não tratamos, assim, até porque, se considerarmos, passou a vigorar a partir de 2019, é o fato de que a idade, para quem começou a contribuir a partir da reforma, tem que ter 20 anos de contribuição, né? Porque Uhum. a carência do benefício é 15 anos, tanto para homem ou para mulher, porém, quem começou a contribuir a partir de 19 é 20 anos no homem. Mas eu acho que o homem que começou a contribuir em 2019, ele nem tá pensando ainda que tipo de aposentadoria ele tá achando que vai dar tudo certinho lá, né? Exato. Ontem eu ainda conversava com um cliente que ele tem 48 anos e ele pretende se Ah, aposentar por tempo de contribuição. Ok, vamos buscar se dá para aplicar uma regra de transição, alguma coisa assim. Aí eu disse, e ele tá, mas se não der, eu disse, se não der, provavelmente tu te aposentarás aos 65 anos, mas eu nem vou estar vivo até lá. Eu disse, meu Deus, como não? Né? Como não? Da onde é que tu resolveu morrer agora? é, Né? Então, exatamente. o problema, o grande problema e a salvação da aposentadoria híbrida, a meu ver, é a falta de preparação, de programar o futuro. É justamente essa coisa, eu nunca vou fazer 65 anos. Tá muito longe, sabe? Eu nunca vou me machucar, eu nunca vou ter filho, né? O INSS, as pessoas não enxergam que ele é igual a um seguro de carro, né? Ele Uhum. cobre quem paga, né? E aí, Exato. claro, a aposentadoria híbrida veio para nos trazer uma salvação para quem não se programou. Pega lá É. os documentos da época do pai, pega lá, que nem acho que eu comentei até no grupo que nós fazemos parte do grupo de estudos, do caso da senhora que pegou. Ela casou em 80. O marido dela é de 1931, o ex. Hum. Aí Hum. quando eles se separaram em 2000, ele não quis dar os documentos para ela. Não quis dar nenhuma prova para ela. Tá. Aí ela fez umas faxinas esporádicas, assim, mas teve contribuição para o INSS como urbano. Só que essas faxinas pegaram um lapso que dava 2 anos. Naquela época se discutia que o lapso podia ser 4 anos. Tinha uma decisão da TNU que dizia que podia ser 4 anos. Tá, depois ela voltou para o meio rural com alguns documentos em nome próprio, outros não. E aí tem uma decisão do STJ que diz que quando a gente é segurado especial, deixa de ser segurado especial e retoma a qualidade de segurado especial, passa a ser exigido que a documentação esteja em nome próprio, né? Uhum. Tá. Ela pediu aposentadoria por idade, não deu por causa desse lapso de 2 anos. Que Uhum. justamente no ano do julgamento do processo dela, eles concluíram que não era mais 2 anos, que é 1 ano. Só pode ficar afastado do meio rural por 1 ano. Tá. Hum. Não teve salvação. Aguardou aos 61 anos, que ela já pegou, coitadinha, ela teve que esperar 1 ano a mais, porque entrou a reforma no meio do tempo. E aí agora ela se aposentou. E aí no processo dela nós pedimos a cópia do processo dele, já que ela tinha a Hum. certidão de casamento, né? E ela comprovava o trabalho em regime de economia familiar. E ela se aposentou com esses documentos lá de 1980, porque ele se aposentou há muitos anos atrás. E os Hum. documentos eram extremamente antigos, né? Então ela Olha, conseguiu outra dica aproveitar de ouro que você tá. ela ela conseguiu aproveitar documentos extremamente antigos. Documentos, o difícil foi fazer a autodeclaração, porque a gente não Hum. tinha acesso à documentação dele, já que ele tinha negado, né? Mas depois o Hum. INSS nos abriu o prazo e a gente cumpriu a exigência no caso, né? E deu. Nossa, que notícia maravilhosa, né? É. Porque assim, vocês foram lá buscar a cópia do processo, mas como que o INSS concedeu a cópia do processo? Ela
assinou uma Pela procuração para certidão vocês de e com essa... casamento. Isso, pela Ah, certidão de casamento. Ela teria direito, aí foi justificado, né? hum, A meu ver, né? Qual é o problema de quem encaminha benefício previdenciário? É a falta de um esclarecimento quanto ao que se busca, né? As pessoas vão lá e aham, jogam aqueles documentos todos ali que o INSS está pedindo e o INSS que adivinhe qual é a é. ideia que elas têm a respeito do, né? Então, de fato, a gente, no nosso escritório, sempre vai um requerimento por escrito esclarecendo qual é o nosso pedido, né? Isso é E excelente, eles, viu? e eles forneceram a cópia porque ela comprovou que ela tinha direito. Só trabalhou com Uhum. ele, né? É muito importante você falar isso, porque na semana passada eu estava num curso com o professor Cláudio, que ele é servidor do INSS, ele falou exatamente isso. Os advogados muitas vezes jogam lá no meu INSS os documentos, mas não falam o que que é, né? O servidor do INSS já está abarrotado de processos para analisar, eles estão com pouquíssimos funcionários. Então, se a gente deixar muito burocrático ali para eles, adivinhar o que que é, né? Acho que a gente precisa ajudar o servidor a nos ajudar, já que já está tão difícil, né, doutora Raquel? Sim, e até, inclusive, assim, tem determinadas regras que são regionais, né? A gente tem uma Uhum, ação civil pública aqui só para o Rio Grande do Sul, que reconhece o tratorista e o capataz, uma ação civil pública da FETAG, que reconhece o tratorista e o capataz como trabalhadores rurais. Nos outros estados, eles são urbanos, né? E uhum, agora, com o INSS sendo digital, pode um servidor do Acre vir a analisar o pode, meu pedido de aposentadoria de um tratorista e dizer não, ele não tem direito à redução exato. da idade porque ele é urbano. E isso acontece Uhum, com muita frequência, né? Até a IN 128 agora, ela revogou, tinha uma portaria do INSS que tratava sobre esse assunto, né? Que no caso determinava que na região do Rio Grande do Sul fosse reconhecido que eles eram trabalhadores rurais, e a IN 128 revogou, mas a coisa julgada é imutável, né? Então a gente continua uhum, aplicando a, a decisão transitada em a julgado dessa ação CP. civil pública e o IBDP parece que está entrando com uma medida para que se refaça aquela portaria, né? Para que ela seja retomada, né? Legal, muito legal. Eu não sei se ainda está aqui a professora Ana Júlia Cachan. É uma professora que eu amo de paixão, que eu admiro demais. Um beijo, viu, professora? Todos que estão entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos, viu? A gente está falando aqui sobre a aposentadoria híbrida. E a doutora Raquel está trazendo dicas de ouro, inclusive, aqui para a gente hoje nessa live. Doutora Raquel, existe um tempo mínimo de urbano ou rural para se aposentar? Não, não existe nem tempo mínimo de urbano e de rural da híbrida, né? Uhum. Por tempo de contribuição são 180 meses de urbano, né? A híbrida por tempo de contribuição tem a exigência dos 180 meses de urbano, podendo o restante ser Hum. buscado pelo rural ou anterior a 91, sem a complementação das contribuições, ou se posterior a 91, a gente indeniza, né? Uhum. E preenche o tempo. Mas Perfeito. a aposentadoria por idade híbrida, ela só exige os 180, independente de onde vier. E Uhum. até eu vou dar uma fugida. A gente teve um caso de um casal. E aí tem o vizinho. Olha bem. Hum. O casal, eles ambos, no caso, o casal e o vizinho, têm áreas superiores ao limite de 4 módulos fiscais. E aí, esse casal chegou lá para prestar testemunho para um vizinho. E eu perguntei para eles: e vocês são aposentados? Como é que é? Não, é que a gente tem 200 hectares, aqui o limite é de 112.
a gente tem 200 hectares e a gente encaminhou o pedido de aposentadoria e o INSS negou. Mas pediram aposentadoria pelo quê? Idade rural. Se mandar para pedir a híbrida, né? E aí, como assim? O que a gente fez? A gente pegou 15 talões de 2008 para trás, que foi quando foi imposta a limitação do tamanho da terra, vertemos uma contribuição como urbano e eles se aposentaram. E eles se aposentaram na via administrativa, não foi questionar. Aí chegou o vizinho e me disse assim, como é que tu aposentou o fulano que tem mais campo que eu e não consegue me aposentar? E eu disse para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, o seu fulano é uma pessoa que guardou os documentos. O seu problema é que quando eu lhe pedi os documentos, o senhor tinha posto fogo em tudo. Ai, ele meu Deus. Não é? De 5 em 5 anos a gente não tem que botar fogo em tudo? Não, em tudo não. Só nas contas. Né? Então, claro, existem outros meios de prova que a gente está tentando buscar para fazer a mesma aposentadoria do vizinho para ele, né? Mas o talonário que o INSS adora que tenha, ele não tem. Ai, meu Deus. Que coisa, né? Doutora Raquel, e uma outra coisa que você estava falando aí agora há pouco, sobre a questão de ter qualidade de segurado. No administrativo exige-se qualidade de segurado, né, para aposentadoria híbrida. Mas não devia. Tanto tempo de contribuição como a puridade híbrida, porém na justiça não. Na justiça não exige. Mas está mais fácil fazer essa aposentadoria no administrativo do que no judiciário. Então, vale a pena, né, se não tiver qualidade de segurado, fazer uma contribuição para ter ali a qualidade de segurado e dar a entrada e ter uma maior chance de conseguir um requerimento, né? Pois é, doutora. Tem até uma advogada que ela faz comédia ali no Instagram. E ela tem um vídeo dela com uma conta na mão, né? E ela diz assim, eu já paguei essa conta, mas será que vale a pena eu me incomodar? Aí ela vai lá e paga a conta de novo, sabe? Que ela diz assim, às vezes é melhor a gente não se incomodar e fazer do jeito que eles querem, né? Do que se incomodar. É a mesma coisa quando eles pedem para juntar toda a documentação de novo. Exatamente. Dá uma vontade de peticionar, ó, foi juntado ali, mas aí pra que a gente vai criar encrenca com o INSS, né? Junta Exatamente. tudo de novo, já tá tudo escaneado mesmo. De novo, quer de novo, toma. Quer de novo, toma, tá tudo boa noite aqui para a doutora Nívia, minha amiga. Ela trabalha aqui perto de mim, mais ou menos perto de mim aqui, uma linda, uma querida. Doutora Shirley Almeida, é isso? Doutora Renata. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, viu? Estamos aqui falando da aposentadoria híbrida, por tempo de contribuição, aposentadoria por idade híbrida. A doutora Narare Janeleite. Nara Regiane. Obrigada, doutora Nara. Seja muito bem-vinda. Doutor Sérgio Souza, seja muito bem-vindo, viu? Boa noite. Doutora Raquel, posso usar o tempo dos pais ali do cliente na aposentadoria aí da híbrida? Conta um pouquinho aí sobre esses documentos, como é que é, o que acontece é que as pessoas, às vezes, elas não cuidam de determinados detalhes, né? Às vezes o pai era rural, mas tinha carteira assinada. E aí a carteira assinada, ela é um documento exclusivo, é um documento pessoal, né? Ela não estende a qualidade de segurado para os demais familiares. Porém, comprovando a qualidade de segurado e o exercício da atividade em regime de economia familiar pode, sendo que tem decisão do STJ que inclusive reconhece o período de rural a partir dos 8 anos, né? No INSS é difícil conseguir tão cedo, mas a justiça vem admitindo. E uma coisa que tem que tomar cuidado, que é o que eu falei agora há pouco, é os teores dos temas
dos tribunais, dos superiores tribunais. Se eu não me engano, é o 533, que é o que fala que a qualidade de urbano, nada a ver com a pergunta, mas importa. Não sei se é o 5. Agora eu tô misturando, tem vários temas. Um diz assim, que quando a gente é segurado especial, a gente exerce uma atividade urbana, fui pro exército, volto pro grupo familiar, eu tenho que ter documentação em nome próprio. Não é que eu tenho que ter exclusivamente no meu nome, mas eu tenho que ser incluso no talão, né? Eu posso fazer um contrato de comodato, tirar um talão próprio, né? São atenções que tem que se tomar cuidado. Outra informação que é de ouro, que eu vou dar de presente, assim, ó. É um caso que me aconteceu agora. É um caso que me aconteceu agora que me deixou muito triste. Tem uma decisão do tema que diz que o vínculo urbano de um dos cônjuges, urbano ou de carteira assinada, mesmo que seja rural, não impede que o outro seja reconhecido como rural. Aí a gente vai lá ler o teor do acórdão, é o que eu falo de ler o teor do acórdão. O teor do acórdão diz que não impede desde que o salário desse cônjuge não seja superior a 3 salários mínimos. Tem né? essa pequena questão no meio aí do voto. Tem, né? Aí agora a IN diz que o tamanho da produção não atrapalha mais o reconhecimento da qualidade de segurado, porque antes nós tínhamos problemas principalmente com o pessoal que planta arroz, que o tamanho da produção normalmente ele é maior, quase que 100% para comercialização, né? Ninguém vive só de arroz. E aí eram negados por esse motivo. A nova IN trouxe essa salvação. E então agora pode-se usar documentos tendo que cuidar se esse terceiro, se o pai e a mãe não constavam como urbanos, né? Porque aí a documentação de um urbano não gera qualidade de segurado para os demais. E isso é o que é mais comum, sabe? É a coisa mais comum. Eu até reclamei eu acho que ele tá aqui, pro Jesus, o presidente do nosso sindicato, que o nosso campo está no meu nome. O nosso campo a propriedade dele foi adquirida por meio de um uso capião extrajudicial. O primeiro uso capião extrajudicial de Alegrete. E aí, o campo está no meu nome. O talão, quando foi emitido no meu nome. E aí só depois foi incluso o nome do meu marido à mão. E lá no sindicato, eu sou dependente. Eu acho isso um preconceito bárbaro. Né? Mas então, assim, ó, de fato, o nome da pessoa tem que constar, nem que seja como dependente. Claro que eu não pretendo me aposentar com segurado especial, mas o nome da pessoa tem que constar na documentação, nem que seja como dependente. Dependente é muito difícil, né? O ideal é que ela tenha a documentação em nome próprio. Mas dependendo da boa vontade de quem analisar, a documentação constando como dependente serve. Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu fiz muita bagunça. Então, assim, a pessoa chegou aqui no meu escritório, um homem, por exemplo, de seus 60 anos de idade, e aí eu descubro que ele que trabalhou com o pai na roça, lá quando ele tinha lá os seus 10 anos de idade. Então, ele pode usar o documento do pai, né, como segurado especial, em regime de economia familiar, enquanto solteiro, até ali, né, antes dele casar, ele pode usar essa documentação como prova de tempo rural ali, da lavoura. E aí, depois desses documentos do pai dele, ele pode usar até quando ele era solteiro. Então, essa é uma questão que é bom fazer uma ressalva. Na via administrativa, tu trouxeste os 60 anos do homem, né? Então é uma aposentadoria por idade rural, não uma híbrida. Na via administrativa se admite a descontinuidade do período rural.
né? Então a gente consegue brigando administrativamente e às vezes é uma briga muito longa porque a gente fica tendo que impetrar mandado de segurança atrás de mandado de segurança para destrancar recurso administrativo, né? Na via administrativa é possível que ele use essa documentação do pai para uma aposentadoria por idade rural. O Tá. judiciário, pelo menos aqui, TRF4, eles entendem que a documentação, exatamente como o caso que eu falei anteriormente daquela senhora que a gente pegou a documentação do esposo, que a documentação tem que ser dos últimos 15 anos e que o Hum, lapso pode ser o lapso de afastamento da atividade rural, não de um documento para outro. Afastamento não pode ser superior a um ano, né? hum. Então a gente Mas encontra essa diferença no posicionamento. O posicionamento do INSS ele é mais favorável que o da justiça, na maioria das vezes. Mas isso você está falando de uma aposentadoria por idade híbrida. A aposentadoria por tempo Não, de uma aposentadoria contribuição. por idade rural. Tu me questionaste assim. Se Ah, um homem de 60 anos pode chegar no meu escritório e pedir uma aposentadoria por idade com os documentos do pai. Por idade, uhum, aos 60 anos seria por idade rural. Com os documentos do pai, na via administrativa dá, na via judicial difícil. uhum, Uma aposentadoria por tempo de contribuição híbrida, aí sim, aí dá. Aí dá tudo. né? Só Tá, tem que dá tudo não, né? Tem todos os requisitos, né? Ele tem que ser exatamente. solteiro, depois de casado, ele passa a Documento em nome constituir um novo próprio. grupo. Ele passa a constituir um novo grupo familiar, e aí a parte mais difícil é a gente explicar, não, ele constituiu um novo grupo familiar, mas ele continua dentro do mesmo campo do pai, né? Uhum. Às vezes as pessoas não se preparam para isso, né? Não se atualizam dessa forma e aí perdem o direito à aposentadoria porque é muito difícil de provar que aqueles dois grupos familiares são um só, né? Uhum. É interessante também, doutora Raquel, você falar isso, porque às vezes está lá o rapaz trabalhando com o pai, daí ele casa, ele forma um novo grupo e ele continua trabalhando na mesma terra do pai. Aí os anos se passam, o pai morre, aí vem a herança, né? A partilha ali dos bens. Então ele vai ficar com uma parte do condomínio ali da terra, né? O que pode acontecer, que já aconteceu comigo aqui, com um cliente aqui. Ele herdou do pai dois terrenos, só que 50% ficou para ele, os outros 50% ficou para a irmã. E aí, Uhum. quando veio a sentença falou: não, não pode, ele tem duas terras. Só que as duas terras Sim. que ele recebeu foi por herança, era só 50% e não dava 4 módulos fiscais. Olha que absurdo isso. Isso Então, é. é preciso prestar Eu muita já, atenção eu já nessa passei por questão. uma eu já passei por uma justificação administrativa para esclarecer esse fato, porque no caso eram Uhum, 5 irmãos num campo bem grande e aí em condomínio. Não fizeram a gleba, uhum, não se atentaram na individualização e acabou que quando chegou a matrícula perante o INSS, a autodeclaração discriminou que o campo da pessoa era de tal tamanho. Mas aí quando chegou no INSS, a matrícula era de um campo muito maior, né? E aí, uhum. ainda bem que o INSS fez a justificação administrativa e a gente teve a oportunidade de esclarecer essa divergência, que não é bem uma divergência, eles é que É, não entenderam. Eles é que não leram, né? exatamente. Exatamente. Porque era só ler, mas enfim, É. né? Como a gente está falando de autodeclaração, como que fica a autodeclaração na aposentadoria híbrida? Ela é feita exclusivamente para os períodos de segurado especial, né? É muito comum o INSS exigir a autodeclaração dos períodos de carteira assinada, mas é um Absurdo. equívoco, às vezes um desconhecimento do servidor, e aí até a nossa professora Jane, querida, ela costuma dizer assim, olha, preenche do jeito que dá. Eu não preencho,
eu junto o artigo que diz, olha, não existe autodeclaração de assalariado, né? Exatamente. Então, mas de fato, assim, ó, e aí, como fazer? Faço uma autodeclaração para cada período, se tem períodos divididos, assim, né? Tem a época dos pais, casou, foi para um campo novo, né? Como é que faz? Nós, lá no nosso escritório, nós gostamos muito de fazer a autodeclaração separada. Uma para cada, até por causa daquela questãozinha ali, onde determina o ITR. Primeiro tem a parte que tu vai dizer quem é o grupo familiar. Aí tu vai colocar o pai, a mãe, os irmãos, depois tu vai colocar o marido. Não tem um campo para tu explicar quanto tempo tu ficou em cada grupo familiar, né? E aí depois tem a questão do ITR e dos dados do campo. E isso pode gerar uma confusão caso a soma dos dois campos dê um tamanho superior ao limite legal, né? Então, no nosso escritório, a gente trabalha com uma autodeclaração para cada período de segurado especial da vida daquela pessoa. Eu prefiro fazer assim também, viu? Uma autodeclaração para quando ele era solteiro, uma outra autodeclaração quando ele formou o núcleo dele, né, familiar ali. Eu acho que mesmo que seja no mesmo campo, né? Mesmo, exatamente, porque você tem que colocar ali se ele é componente, se ele é o proprietário, porque enquanto ele estava com os pais, ele é componente, depois que ele passou a ter o próprio núcleo dele, ele passa a ser proprietário. Então é importante te fazer declarações separadas para ficar muito bem entendido lá para o servidor, né? A gente tem que mastigar o máximo possível, né? Até porque a gente pretende a concessão do benefício. A judicialização, claro que dependendo do escritório, o valor dos honorários aumenta com a judicialização, né? Uma demora maior, enfim. Mas a pergunta, o que mais a gente fica triste de ouvir é: ai, mas o outro advogado conseguiu em um mês pro meu vizinho. É triste isso, né? Então a gente busca a solução mais rápida mesmo. Exatamente. Então, aqui você já falou sobre a qualidade urbana, eu ia te perguntar, né? Quando a pessoa se afasta do meio rural, ao retornar, é necessário que a documentação esteja em nome próprio? Você já falou um pouquinho sobre isso? Fala mais por causa desse tema do STJ, né? Que acaba que eles não entendem que a pessoa retorna para o mesmo grupo familiar, apesar dela retornar. E aí, nesse caso também, voltando ao assunto da autodeclaração, faria duas autodeclarações. A de quando vivia em regime de grupo familiar e a de quando retornou com a qualidade de segurado especial. Né, a condição de segurado especial, né? Inclusive, assim, agora, quando foi, eu tô um pouco perdida, acabei pegando essa peste do Covid e me perdi no tempo. Mas a gente encaminhou um salário maternidade de uma moça rural. Essa moça rural, ela teve, olha só que sacanagem, ela teve 2 meses de vínculo urbano e voltou para o campo dos pais. Isso, e ela é solteira. Ela pediu salário e maternidade, mas ela é solteira, ela não casou, ela é mãe solteira. O benefício foi negado justamente com esse fundamento. Né? Que não, como ela foi urbana, no momento que ela entrou no grupo, que ela retornou ao meio rural, ela necessitava de uma documentação em nome próprio. Então aí nós fizemos o planejamento da vida dela agora, né? Sim. Ou tu vai fazer um contrato de comodato com os seus pais, vai emitir nota, vai pagar ITR, vai, enfim, seguir a vida como segurada especial, ou tu vais começar uma contribuição, que pode ser como urbano ou como rural, que é uma coisa que nós tivemos uma colega que passou lá no escritório, que não sabia, por exemplo, que existia a contribuição do segurado especial, do segurado especial e do contribuinte individual, que o segurado especial ele contribui como facultativo
Porque tu não precisa ficar limitado a um salário mínimo, né? Às vezes a Uhum. pessoa tem aqui 112 hectares, a média, uma cabeça de gado por hectare. Não dá pouco dinheiro, né? Então, Uhum. aí tu tens uma venda substancial. Tu pode fazer uma contribuição que venha a melhorar o teu salário. Contribui como facultativo. Diferença do facultativo urbano para o rural. Facultativo rural, a contribuição é de 20% e, por óbvio, não vale a pena que esses 20% sejam no salário mínimo, porque não vai acrescentar valor, né, Uhum. e a contribuição do contribuinte individual, ela também é de 20%, mas aí ela é normalmente para o empregador, né, ou para quem não atende os requisitos do segurado especial. A do facultativo que eu Uhum. acho muito interessante e eu aconselho muitas pessoas que nos procuram a fazer, porque a gente vê movimentações boas nos talões. As pessoas têm condições de Sim. fazer aquele acréscimo, porque quando a gente chega aos 60 anos, 65, todo mundo precisa de um remédio, Uhum. né? Todo mundo Exato. precisa de um medicamento, todo mundo fica com a pressão alta, com uma diabetes, com uma coisa. Então, assim, um salário mínimo é muito difícil de É. manter a qualidade de vida. E às vezes a gente vê assim, eu moro na zona rural. Deve ser, talvez a minha internet não esteja muito boa porque ela é a rádio. Eu Hum. tenho o vizinho aqui da frente, seu Chico, ele tem 92 anos, ele faz 93 agora em agosto. Ele é viúvo e ele acorda antes de mim, porque eu sei que meus cachorros começam a latir quando ele acorda, e ele pega uma enxada, ele não tem um trator, ele não tem nada, ele roça Ah, com arado puxado a cavalo, tá? 90 nossa, e poucos anos. Eu falei assim, seu olha Chico, só. por que que o senhor não para? Ele, se eu parar, eu morro, minha filha. E Oh, aí, meu eu acho que Deus. Ah, a professora está falando que tem um código específico do facultativo. Exatamente, né, professora? E aí, nesse caso, seria em 20%, né? Tem um código específico. E aí pode pagar também na via trimestral, né? Não precisa pagar mês a mês. Ele pode pagar 3 meses de uma forma, de uma vez só, né? ele paga janeiro, fevereiro, março, e dia Isso. 15 Aí até depois. 15 de abril, né? Então ele vai pagando, fazendo ali o trimestral. E ele pode, Isso. doutora Raquel, pagar 20% de um salário mínimo até o teto. É normal. É, isso, só aquela questão que eu considerei, né? Eu acredito que pagar 20% de um salário mínimo, quando a aposentadoria é de um salário mínimo, não vale a pena, né? Se vai Uhum. pagar os 20%, né? Então que pague pelo menos 2 salários. Até eu não, é Janadere ou é Jana o É a nome da Jana. professora? Jana. Jana, professora Jana, sabe que eu acho interessante ressaltar essa diferença do código, porque já apareceu lá no escritório, orientado por contador, pessoa que contribuiu como facultativo, achando que estava acrescentando, achando que aquele facultativo ia ser reconhecido como rural, só que era o facultativo urbano, era de 11%. E aí não, Nossa. ela vai se aposentar, né? Mas ela vai se aposentar como urbana mesmo, vivendo no meio rural. Ela Exato. não, até porque são muitos anos de contribuição para ela complementar e fazer a prova do equívoco, né? Do equívoco no Uhum. código, que não foi culpa dela, ela até procurou uma pessoa que de repente soubesse, só que não soube. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga doutora Nalva, que acabou de entrar aqui, é uma querida também, doutora Nalva. Eliana, boa noite, seja bem-vinda, viu? Mas, doutora Raquel, nesse caso que ela pagou 11%,
ela vai se aposentar na idade normal, de 62 anos, no caso, porque ela pagou, ela pagou como facultativo 11% de urbano, né? Porque tem essa a diferença, que se ela tivesse pago como facultativo rural, ela ia se aposentar aos 55 anos e não aos 60, né? Isso, aos 55 anos, mas ela, no caso, ela teria que comprovar todas as qualidades de segurado especial igual a uma aposentadoria normal, né? Uhum. Até o dela ela não ia se aposentar nunca como aos 55 anos, porque naquele caso ela não se enquadrava mesmo como segurado especial. Mas a pessoa que atendeu ela falou para ela o seguinte: não, tu pagas como facultativo rural, que tu ganha a qualidade de rural e o direito à redução na idade. Poxa, sabe? As pessoas, eu acho que tem profissionais que fazem experiências científicas com a vida das pessoas, né? Porque exatamente. É por óbvio que isso seria uma tentativa de burlar o sistema. Então, eu também não vou me registrar como advogada, vou me registrar como trabalhadora rural e vou pagar um valor maior como facultativo, vou gerar uma qualidade de segurado, vou me aposentar assim, aos 55, quem não quer? Exatamente. Né? Doutora Raquel, tem uma pergunta da doutora Nívia aqui. Ela pergunta: a autodeclaração para pedir auxílio doença acidentário rural é a mesma que serve para qualquer rural? Na verdade, o acidentário rural ele é que a autodeclaração que ele vai ter, para o segurado qual especial, é a diferença, né? Qual é a diferença de provar o acidente de trabalho para o segurado especial, né? Se o acidente de trabalho, ele tende a ser provado para gerar uma estabilidade, né? A não ser que se pretenda uma aposentadoria por invalidez, daí com uma média salarial de 100%, só que a gente está pensando num segurado especial que o benefício é de um salário mínimo. Então, eu não vejo muita diferença o fato de ter sido um acidente. Ele tem que provar que ele é rural. Mas o bom, doutora Raquel, eu acredito que se provar o acidente, ficar aí com uma sequela, ele vai receber o auxílio acidente. E aí, quando ele for se aposentar... Mas a autodeclaração é a mesma, né? Entendi. Eles abrem, aqui em Alegrete, o que a gente não tem perito aqui, né? E a cidade mais próxima é 100 quilômetros de distância. E o que acontece? A pessoa vai lá, 130 e poucos quilômetros de distância, faz a perícia. Tá. Leva os talões. O perito não olha os talões. Depois ele abre um prazo para acerto pós-perícia, onde se junta a autodeclaração e os talões. Né? E aí, para o rural, isso tem sido tão triste, porque benefícios estão levando 6 meses para serem concedidos. Nossa, né? Por conta dessa demora. E aí, até eu tive um cliente que ele xingou a mulher. Ele é muito engraçado. Mas ele xingou a pessoa, a perita, eu acho que foi, que ela disse assim: perito não faz acerto. Eu entendo, professora Jana, que perito não faz acerto, mas quando é um benefício de rural, eu acredito que o sistema poderia ter sido oportunizado de uma forma que possibilitasse que essa documentação fosse apresentada no momento do requerimento, né? E é difícil, a gente demora demais para conseguir o benefício. E aí, como eu dizia, o meu cliente, a perita disse para ele assim: mas tu tá trabalhando. E ele disse: claro, eu tô esperando há 6 meses por esse benefício, eu vou viver de quê? Exato. Professora Jana, nem sempre tem servidor. Muitas agências aqui não estão só com um estagiário e não estão recebendo. Eles fazem esse procedimento, né? E aí, assim, tu faz a perícia em Quaraí, que é essa cidade que é
130 e poucos quilômetros de distância, e o acerto de perícia aqui em Alegrete. Acerto pós-perícia, aqui em Alegrete. Graças a Deus, porque imagina ter que voltar mais 100 e poucos quilômetros para ter que fazer a perícia, o acerto, né? Na minha opinião, eu acredito que isso poderia ser disponibilizado, já que nós estamos com o meu INSS, sabe, gerir toda essa digitalização do sistema, né, para todos os requerimentos. Eu acredito que isso tinha que ser oportunizado também. Já foi uma época, e aí agora não, eles estão chamando o presencial de novo, pelo menos aqui, né? Legal, doutora Raquel. Deixa eu te falar que a gente já está aqui há 55 minutos. Olha como passou rápido o nosso bate-papo, né? A professora Jana está falando aqui. Acho que deveria poder colocar os documentos no pedido, verdade? Poderia mesmo. Eu acho, né? Também, é isso que eu estava falando, professora. Eu acho que tinha que ser obrigado, né? Aí, por exemplo, vamos pensar em outro... vamos seguir aqui, vamos pensar em outro caso. A pessoa que teve o vínculo reconhecido por ação trabalhista, que não foi averbado no INSS, aí vai lá pedir um auxílio doença. Eu também não tenho como juntar, né, o documento. Ela vai ter o benefício indeferido pela falta de qualidade de segurado. E aí depois vai ter que brigar na justiça para provar que ele tem qualidade de segurado. Ou, em primeiro, ele vai ter que pedir uma verbação, que é uma luta para fazer isso. Olha, eu acho que quem bolou esse sistema não consultou os advogados antes. É verdade. A professora Jana está falando aqui, saiu uma portaria de retorno presencial e agora precisa agendar. É verdade. Essa portaria é bem recente, salvo engano, é da semana passada, né? Até hoje um colega me estava querendo saber como é que ele fazia, tal, para fazer um acerto lá, que tinha que ir na agência. Falei, doutor, tem que ligar no 135 e tem que agendar, porque agora, para ir na agência, né, ou liga no 135 ou no 135 do advogado, que é o 0800 135 0135, alguma coisa assim, do advogado, né? E tem que agendar. A professora Jana comentou ali, faz recurso. Aqui na nossa região da fronteira, o requerer judicialmente é muito rápido em comparação a um recurso administrativo. Os nossos juízes, nós estamos submetidos à Justiça de Uruguaiana, né? E é muito rápido, realmente assim. Agora, eu tenho um recurso administrativo que ele não foi analisado desde 2018. Nossa. 2018, sabe? E aí a gente faz mandado de segurança, e aí acho que o mandado de segurança tranca ainda mais. Por favor, sabe? E o pior é que agora, com o mandado de segurança, estão fazendo meio que vingancinha, né? Então, tá tendo eu acho que... Nossa, tá tendo indeferimento, assim, desnecessário. Eles parece que estão com raiva de quando faz um mandado de segurança. Até hoje eu estava falando para um cliente aqui, tá para implantar a aposentadoria do pai dele desde agosto de 2021, vai fazer um ano já, né? Eu já fiz reclamação, eu já fiz guichê virtual, eu já mandei e-mail para o CGT, já fiz. Fiz mandado de segurança e tá lá parado ainda para implantar. Não implantou até agora. Tem 3 desse mesmo jeito. Mas paciência, né? É um desrespeito, né? É um desrespeito com a pessoa e com o profissional que encaminhou, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, doutora Raquel, já estamos aqui no finalzinho. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o convite, por ter vindo trazer aqui dicas maravilhosas, por esse bate-papo tão gostoso que a gente teve aqui. Quero agradecer muito a participação da professora Jana, minha amiga querida, que eu amo demais. Ô, Jana, quero fazer uma live... Já vou começar a seguir ela agora. Começa, ela é maravilhosa, ela tem dicas lá no Instagram dela, que ela posta lá direto.
Viu, Jana? Quero fazer uma live com você numa dessas quarta-feiras. Eu tenho toda quarta-feira, às 19h19. Já estou te convidando aqui no ar e ao vivo. Muito obrigada a todos que vieram aqui acompanhar a gente, estudar junto com a gente. Que Deus abençoe a todo mundo. Uma ótima noite aí. Ai, Jana, você é um amor. Professora Raquel, doutora Raquel, muito obrigada. Passo agora Eu que a palavra agradeço. para suas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? O trabalhador rural, de fato, é uma área muito complexa. Uhum. Peço que as pessoas sigam o nosso Instagram, Leite Pereira e Castro, onde a gente coloca sempre várias informações importantes e bastante informações relativas ao trabalhador rural em específico. Disposição para qualquer pergunta que surja mais tarde, que alguém queira entrar em contato. E vou esperar para assistir a live da professora Jana, contigo, Tânia, que Ah, foi que sempre muito legal. maravilhosa e muito educada comigo. Ah, legal. Muito obrigada, viu? E eu vou combinar aqui, sim, com com a professora Jana para a gente fazer uma live. Ela é maravilhosa, ela vai trazer também informações importantes aqui do dia a dia dela, porque ela foi servidora do INSS, agora ela é servidora do TRF3. Então, ela tem Ah, eu já vi ela falando numa live da Jane. Eu sei quem é. E é Ah! muito boa, é muito interessante as ponderações. Não, ela é Eu maravilhosa. já sei de quem estamos falando. Que Já estou legal, seguindo que ela legal. também. É, Que bacana. Doutora Jéssica, é, obrigada, obrigada, viu? De coração, também tô morrendo de saudade. Um beijo, Nívia, um beijo, Silvia. Até amanhã. Sidney, obrigada por ter entrado aqui. Jana, beijo. Doutora Raquel, ó, grande beijo, muito obrigada, beijo. obrigada a todos. Tchau. Obrigada, boa noite.